Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar sobre atuação de lideranças no processo de transformação de pessoas e negócios com Rômulo Frota, especialista em inteligência emocional e liderança. Tudo bom, Rômulo? Seja bem-vindo. Olá, Kélia. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que os nossos telespectadores estarão assistindo. É uma satisfação estar aqui com você. Minha saudação a todas e a todos que estão vendo aqui agora este vídeo, ou vão ver aí, depois vai ficar gravado. Uma satisfação estar aqui com você. Muito bem. Rômulo, eu gostaria de começar aqui a nossa entrevista perguntando para você quais são as principais diferenças entre os líderes empresariais de hoje e aqueles lá do início dos anos 2000. Pois não. É interessante essa pergunta, porque nessa época aí, no início da década de 2000, eu já estava começando nessa jornada não digo de liderança, mas de gestão. Porque tradicionalmente a gente começa assim, né? Começa como gestor e depois a gente vai desenvolvendo para se tornar um líder. A liderança é um degrau depois da gestão. Então, eu acompanhei essa trajetória tanto minha, lógico, como de vários outros líderes. Foi naquela época em que aquele livro do Daniel Goleman estava em alta, a inteligência emocional. Então, tinham palestras, treinamentos. Era uma época realmente de um boom nessa fase do desenvolvimento pessoal, onde se via que a inteligência emocional era um dos maiores aliados para fortalecer as lideranças. Então, de lá para cá, eu venho tanto estudando isso teoricamente, tanto acompanhando a teoria, desenvolvendo a teoria, mas também vendo a prática, porque eu tive muita dificuldade no início, como todos praticamente têm. Então, eu começava a observar outros gestores e outros líderes para ver o que é que eles faziam que dava certo. O que não dava certo eu já descartava, mas também depois eu pesquisava por que não dava certo. E o que dava certo nos outros gestores e líderes, eu tentava modelar e pesquisava para saber o que é que dava certo. Então, de lá para cá, eu venho feito isso, olhando livros e pessoas. Tenho até um amigo que costuma dizer que parece até que eu sou o mais pirado de todos, porque eu fico observando as pessoas, os comportamentos. Mas foi assim que eu modelei e realmente assim que eu consegui esses fundamentos para instruir outros líderes e gestores nisso. Mas voltando à resposta da sua pergunta, muito bem feita, eu vejo da seguinte forma. Eu vejo hoje em dia, Kélia, gestores, a gente vai dividir aqui entre gestores e líderes, mas eu vejo com relação primeiro aos líderes, eu vejo líderes, aqueles que têm uma liderança nata, que já tem aquela habilidade de comunicação, de conexão com as pessoas. Não sei se você conhece aquele tipo de gente que, quando chega nos ambientes, já consegue se conectar com as pessoas, já tem Conheço empatia, demais. rola uma afinidade, né? Não tem pessoas que têm essa facilidade grande em fazer isso. Então Sim. existem essas, né? Então existem essas pessoas que têm essa liderança nata, que ocupam esses cargos de gestão. Porém, aqui já vou fazer um adendo. Existem esses líderes natos que não estudam, que não se desenvolvem, ficam com essa teoria, com essa teoria não, com essa aptidão natural e ali já é o suficiente. Isso, obviamente, ao longo do tempo, isso não se sustenta porque as coisas vão mudando, as tendências vão mudando, os comportamentos, por incrível que pareça, as tendências comportamentais vão mudando. A gente estava até há algumas semanas conversando, tem até um artigo publicado na Trend, sugiro você que está vendo agora, depois dar uma olhada sobre a geração Z. Está muito interessante, inclusive foram vários pontos de vista diferentes, o que eu achei mais fascinante, que é isso mesmo, a gente tem que ver pontos de vista diferentes para assimilar, para fundamentar uma ideia mais estruturada. Então, tem pontos de vista dizendo que é necessário a gente segurar a geração Z, outros dizendo que são dificultosos, enfim, vale a pena você conferir, está lá no portal da Trends, depois você dá uma olhada. Então, isso não se sustenta porque as tendências, gerações, tecnologias vão surgindo, novidades, e o líder que não estuda, ele vai realmente trazer, no médio e longo prazo, prejuízo de desengajamento para suas equipes. Então, a gente tem esse líder que tem a liderança nata, mas não se desenvolve, confia na que ela está, na que já tem. Tem os líderes que são aqueles que estudaram, começaram com
sendo gestores e precisaram se desenvolver, se aperfeiçoar e continuam se aperfeiçoando. E tem aqueles que ainda não são líderes, mas estão nesse investimento de se aperfeiçoar, que eu considero esses, eu tenho, não é eu considero, eu tenho um carinho muito especial por esses, que sabem que precisam aprender e investem realmente nesse conhecimento. Então, eu tenho uma atenção muito grande com eles, esses aí são os meus xodós. Mas tem o último caso aqui, que são os gestores que são chamados de líder, porque é o costume, ficou popular. A gente chega nos Criou-se esse lugares e diz assim, hábito, né? tem o hábito. Quem é o líder desse time? Os líderes do grupo tal estão aqui. Vamos aqui, líder. Quem é o líder da equipe tal? Chama líder, para não dizer o gestor, já que você chama um líder realmente de um líder, para chamar o outro de não líder, um de gestor, fica meio complicado. Então, ficou popular chamar os gestores de líder. Só que esses gestores que não são líderes e que não se aperfeiçoam e que não reconhecem o pior de tudo, tem gestores que não reconhecem que precisam desenvolver a liderança. Aí o que é que acontece nesses casos? Com o tempo, de lá para cá, esses que ainda, esse tipo de gestor que não quer desenvolver a liderança, ele continua cada vez mais histérico. Aí o que é que acontece? Ele considera que o time é sempre o problema é sempre das equipes. Aí consegue passar isso, vender isso para a empresa, e muitas vezes a empresa não percebe que entra time, sai time, entra colaboradores, saem colaboradores, sempre o problema é das equipes e aquele gestor permanece no mesmo lugar. Não se para observar. Poxa vida, será que todo mundo que entrou naquelas equipes é realmente problemático? Porque é uma rotatividade muito alta. E, por incrível que pareça, a gente se acostuma com coisas deficientes, por incrível que pareça. E, obviamente, uma empresa que não tem o estudo, a ciência, os fundamentos do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de pessoas nela, não tem espaço para observar isso, que às vezes o gestor, que é o problema da equipe. E isso é uma coisa até muito polêmica, mas tem que ser falado. Muitas vezes o resultado negativo de uma empresa é o gestor ou os gestores que não têm liderança. Esses prejudicam mais do que contribuem, o gestor que não tem liderança. Então, eu vejo esse panorama com relação aos gestores que não querem aprender, eu vejo eles continuarem sendo problemáticos, e isso gera um impacto muito negativo no lucro da empresa, porque tem empresa, obviamente, dependendo do porte, que ela não vai, vamos numa linguagem popular, ela não vai deixar de ganhar. Só que ela vai deixar de ganhar muito mais. Ela poderia estar lucrando muito mais, poderia estar fazendo os clientes serem cada vez mais satisfeitos, fazer os clientes desejarem os seus produtos. Como, por exemplo, hoje em dia, quem é que não deseja um produto da Apple, um produto ou um serviço? Um iPhone, um Mac, seja o que for, um AirPod. Então, AirPod, aqueles in-ear, né? In-ear, AirPod, aqueles aparelhos antigos, né? Eu acho que nem tem mais AirPod. Eu sou dessa época do AirPod. Não sei se Eu você que está também assistindo sou. também, mas enfim. A Apple Da época do iPod. do iPod. A Apple, AirPod não, iPod. Então, a Apple gera esse desejo. Então, muitas empresas deixam de gerar esse desejo porque não conseguem, através do engajamento dos times, fazer com que os serviços sejam cada vez mais de qualidade. Então, o que acontece muitas vezes é que quando o gestor não inspira o time, não inspira a equipe está lá por estar, produz o que tem que produzir medianamente, poderia produzir muito mais, poderia gerar muito mais riqueza para a empresa, mas não produz porque muitas vezes o colaborador não está nem preocupado com o desempenho da empresa. Pode estar lucrando mais, pode estar lucrando menos, o que ele está preocupado é com o salário que ele está recebendo no final do mês. E isso é resultado de um gestor que não tem liderança. Porque o gestor que tem liderança, ele consegue inspirar o time para fazer com que o time fique contente, desejando cada vez mais que a empresa cresça cada vez mais. Faz sentido para você isso? Para mim faz demais. Tá corretíssimo. E aí a gente Eu tem espero que. só complementando essa questão das lideranças, né? Do início dos anos 2000 para cá.
a gente tinha a geração dos baby boomers, né, que agora eles já estão se aposentando, já está tendo essa troca, né, de gerações no comando, e aí passa pelos millennials, que foi a galera que passou por mudanças tecnológicas, né, a criação da internet, né, o boom da internet, os anos 2000, e tem também a questão da pandemia, né? Muita gente passou. Então, tipo assim, os millennials, eles viveram, tipo, 40 anos em 10. Tô fazendo uma conta, assim, bem... Mas é como, comparando com os 50 anos em 5, entendeu? Então, assim, a gente tem hoje essa mudança e a gente tem também é, essa necessidade de adaptação das gerações mais antigas, né, dos baby boomers e dos millennials, para a galera que está vindo agora, geração Z, geração Alpha, não é isso? Exatamente, exatamente. É muito interessante, muito importante também esse ponto que você levantou, porque, e inclusive está lá nesse artigo, lá na Trends, tem alguns pontos relacionados a isso. Chamo mais uma vez você que está assistindo agora para dar uma olhada nesse artigo, que está muito interessante. A Trends costuma realmente trazer artigos bem interessantes que mexem realmente com, podem mexer, tem potencial de mexer, de contribuir com essa cultura empresarial. Então, lá nesse artigo, fala em um dos tópicos lá em que isso é histórico, essa preocupação com as novas gerações. Isso não é de agora. Tem até um livro famoso de 1920 em que um antropólogo já traz essa preocupação histórica de cada geração que vem com uma característica diferenciada que incomoda as gerações que já estavam ali, que já amadureceram. Então, é interessante a gente observar que esses millennials, eu sou millennial, esses millennials, na verdade, eu não sou nem millennial, eu sou geração X já, que eu tenho 51 anos, então eu sou geração X. Os millennials são depois de mim. Milênio. Então, os millennials, você é millennial, né? Eu Você é sou, millennial. sou de Pronto. 89. Pois a sua geração, ela causou muito incômodo também. Muito incômodo na geração X. Ah, os millennials eram uma E ainda geração causa, tanto na geração esquisita. X quanto na geração Z, a gente está ali no meio. Exatamente. Aí, e o Z agora estão causando uma euforia muito maior, porque eles têm determinadas características que, inclusive, é um desafio para os líderes. A gente não está fugindo do assunto falando nisso, porque está envolvido no tema da liderança, que os líderes vão realmente ter que estudar mais, se aperfeiçoar mais para conseguir engajar esse público, porque não faz sentido a gente dispensar uma mão de obra de uma geração Z. Por que uma geração Z? São pessoas altamente antenadas com a tecnologia, e hoje em dia que a gente fala muito e vai falar cada vez mais em inteligência artificial, que é inevitável e hoje em dia cada vez mais necessária do que nunca. A empresa que deixar daqui a uns anos de aderir à inteligência artificial realmente vai ficar para trás. Então, esses jovens, eles têm uma facilidade, essa geração Z tem uma facilidade muito grande em absorver isso mais rápido do que as outras gerações. Então, não faz sentido uma empresa dispensar uma geração Z, alguém, um colaborador, uma equipe com potencial de produtividade nesse nível. Aí alguém vai alegar assim, ah, mas eles chegam e saem na hora que quiser. Pois é, o líder vai conseguir fazer com que esses colaboradores da geração Z se engajem. Eu não estou falando aqui em teoria, eu estou falando em prática. Já há vários anos que passam por mim estagiários dessa geração Z, especificamente da geração Z, e eu diria que 90%, é claro que, assim como tem geração X e geração Y que não produz bem, que é ineficiente, vai ter, obviamente, geração Z que é ineficiente. Mas eu diria que 90% dos colaboradores, dos estagiários que eu tive da geração Z foram excelentes. Por quê? Houve a inspiração, houve as técnicas de liderança, as abordagens, as persuasões necessárias e o espaço também necessário, que faz parte, para que eles se desenvolvessem e contribuíssem e saíram até o último dia contribuindo eficientemente. Faz sentido isso para você? Sim, perfeito. E, Rômulo, na sua opinião, quais são as características essenciais e as competências mais valorizadas de um bom líder no ambiente de negócios atual?
Características essenciais. Olha, Kerlia, eu poderia dizer. Eu gosto muito de objetividade, por mais que em alguns momentos eu fale muito, mas eu gosto muito de ser o máximo objetivo possível. Então, eu acho que as características eu poderia resumir em uma. Eu acho que eu considero essa, eu entendo que essa resolve a grande maioria dos desafios dessa jornada, que é a vontade de aprender e continuar aprendendo. O líder, ele precisa desenvolver esse hábito e se você é gestor ou está começando na liderança agora, você que está assistindo aí agora esse webinário, e você não tem esse desejo de aprender, essa vontade de aprender e continuar aprendendo, não se preocupe, fique calmo ou fique calma, que há possibilidades, tranquilamente possibilidades, há jeito de você mudar isso, porque é uma questão de hábito. Então, uma das características, eu considero a principal, que resolve a maioria dos outros problemas, dos outros desafios, problemas não, desafios, é essa questão de você desenvolver o hábito de aprender e continuar aprendendo. Por que aprender? Porque você precisa aprender realmente técnicas de liderança, técnicas de inteligência emocional e toda aquela estrutura que fazem de você realmente um líder que possa liderar com eficiência. Então, precisa realmente fazer isso. E por que continuar aprendendo? Porque as tendências mudam, as pessoas mudam, os comportamentos mudam, e se você não continuar aprendendo, você vai ficar, em determinado momento, atrasado. E você perguntou em características e habilidades, habilidades. Bem, as Isso. habilidades, Kerlia, eu considero duas ou três das mais importantes. A primeira delas é a questão das questões comportamentais. Desenvolver realmente a inteligência emocional, a inteligência social. E aqui, quando eu falo em inteligência emocional, eu não estou falando exclusivamente naquela questão de você gerenciar suas emoções e não explodir no momento certo, no momento que não era para explodir. Não é isso. Isso daí é muito resumido. Quando eu falo em inteligência emocional, abrange ali a questão da inteligência social, porque veja bem, você, Kerlia, pode estar emocionalmente muito estável, tranquila e ter determinados posicionamentos, determinados comportamentos com frieza, vamos dizer assim, que podem gerar prejuízo para a empresa. Pode desengajar o time, você pode chegar para as pessoas da sua equipe e tratar de uma forma que pode ser considerada assediadora, e isso, o que é que vai ocasionar o gestor tratar a equipe de uma forma que possa ser considerada assediadora? Vai trazer prejuízo para a empresa, porque vai ter reclamação trabalhista, e a empresa vai ter um passivo trabalhista que não precisaria ter, mas teve porque o gestor não é um líder e a empresa não investiu em treinamento, em desenvolvimento daquele gestor para ele se tornar um líder. Então, mas a inteligência emocional não é só isso, é um conjunto de estruturas que fazem com que você saiba motivar o seu time, saiba inspirar. Essa é uma delas, as habilidades comportamentais. A outra são as habilidades de comunicação com o time, saber ouvir e saber falar, saber dar um feedback, saber receber também um feedback, e também a questão da motivação. Você conseguir motivar a sua equipe de forma que, imagina você, Kerlia, chegando na empresa e a empresa trazendo para você alguns bônus, algumas coisas e tal, em que você. E é exclusivamente isso. Aqueles bônus que todo mundo quer, bônus, todo mundo quer brinde, todo mundo quer aumento de salário. É Não bom. acredito que alguém normal, em plena normalidade mental, vai dizer: não, eu não quero um aumento de salário. Não é Só que, vice, com certeza. é, pois é, só que mais importante do que esse aumento de salário, e aqui até contraintuitivo, porque entre um aumento de salário e um ambiente que desmotiva, é mais importante, é mais desejável, é mais satisfatório para o colaborador não ter esse aumento, mas ter um ambiente de motivação, de inspiração, um ambiente onde ele chegue lá, produza, saiba que está produzindo, saiba ser valorizado pela sua produtividade, e essa valorização não necessariamente ser remuneratória. Inclusive, tem um Financeira, né? neurocientista que chama isso de algemas de ouro, porque às vezes você chega
para um colaborador, e isso vai ser um dos grandes desafios dos líderes para a geração Z, porque a geração Z não tem a mesma preocupação com dinheiro que a nossa geração tem, a geração Millennials e também o X e as outras têm. A geração Z ela está muito preocupada se ela está gostando daquele trabalho. Ela não se preocupa tanto com dinheiro como as anteriores. Então, mais um desafio para o líder, vai ter que gerar um propósito para que aquela geração Z goste de produzir. E é a motivação, né? Fazer com que intrinsecamente de dentro que haja uma motivação interna. Eu estou fazendo isso não é porque está vindo a motivação de fora. Tem uns nomezinhos didáticos, não vou dizer para não ficar uma coisa monótona, mas tem uma motivação que está vindo de fora. Não, mas a minha, a de dentro, é muito melhor do que a de fora. Mas como é que eu tenho essa motivação interna? Ele não sabe, mas foi o líder que contribuiu para que ele tivesse internamente essa motivação. Aí o líder precisa disso. E também, para complementar, para a gente finalizar esse tópico, é persuasão, que faz parte. O líder persuadir o time a fazerem determinadas coisas. Que persuadir é diferente de manipulação. Não vamos entrar nisso não, mas persuadir. E persuasão está relacionado também com a capacidade de motivação. Se você tem persuasão e tem habilidade de motivação, isso casa perfeitamente e a equipe funciona como se tivesse no modo automático. Aí, Kerler, não sei se passou pela sua cabeça, ou então se vai passar pela sua cabeça aqui, se você for gestor e estiver nos ouvindo, essa história da equipe funcionar como se fosse no modo automático. Vai ter gestor, eu conheço vários gestores que já me disseram isso. Não, mas aí eu não vou ser necessário. Olha só, o medo, porque a equipe está funcionando tão bem, que ele teme que, porque a equipe está no modo automático já funcionando tão bem, ele perca o cargo. Só que a empresa que tem realmente estudo, que tem preparo nessa parte, é o contrário. Valoriza o líder porque o líder colocou o time naquele estágio. Então é o Ele contrário. criou Isso, uma quando, ordem. quando você tem um gestor que tem medo, ou um líder que teme perder o cargo porque o time está funcionando bem, que aparentemente funciona até sem ele, esse não tem um nível de liderança elevado. Esse está precisando realmente estudar, se desenvolver mais. Muito bem. E aí, seguindo essa questão do líder e da equipe, né? Conta pra gente de que maneira esse líder pode influenciar positivamente o clima organizacional, além de impactar a cultura e os resultados financeiros da empresa. Esse finalzinho da sua pergunta falou muito e falou alto, porque o líder, ele impacta diretamente, a gente poderia até dizer indiretamente, mas não, ele impacta diretamente nos resultados financeiros da empresa. E a gente vê isso em vários lugares, em relatórios respeitadíssimos, como o da Gartner, ou então nos formadores, nos desenvolvedores, nos treinamentos Falcone, por exemplo, em que a liderança é realmente o pilar mais importante, vamos dizer, a variável, não é que ele seja exclusivamente importante, não. Claro que a gente precisa de pessoas e processos. E aqui eu não vou entrar naquela história de qual é o mais importante, pessoas ou processos. Eu acho que são os dois, eu acho que não faz sentido, é desnecessário ficar nessa história de o que é mais importante, pessoas ou processos. Porque se você Até tiver processo, complementares, né? se você tiver processos e não tiver pessoas, não vai adiantar muito. Se você tiver pessoas e não tiver processos, vai ficar desorganizado. As pessoas não Gerar vão o saber para onde caos. vão, não vão ter gestão do tempo, gestão de produtividade. Então, exige isso, pessoas, processos, indicadores, inteligência de dados, que é uma coisa importantíssima hoje em dia, inteligência de dados. As empresas que não têm inteligência de dados estão deixando realmente muito dinheiro na mesa. Então, isso, inteligência de dados, pessoas, processos, mas exige inevitavelmente a liderança, porque é o líder que vai criar como se fosse uma amálgama de tudo isso. Ele vai juntar tudo isso e vai direcionar para que as equipes tenham um norte de acordo com esses dados, de acordo com esses processos. Então, impacta diretamente. Infelizmente, ainda a gente encontra empresas que acreditam que, e eu falo isso porque a gente tem que elevar a consciência. Tem empresas que, como eu falei no início, estão deixando muito dinheiro na mesa porque o gestor está ali dando conta, tem problema
O empresário acha que ele está resolvendo o problema, ele não está resolvendo o problema. Às vezes, resolver o problema é fazer o possível para dispensar o colaborador, que às vezes até já vi casos de colaboradores que tinham grande potencial, mas por uma questão pessoal, de falta de afinidade com o gestor dispensou, aí mais na frente a empresa sofre um passivo trabalhista enorme por causa da incapacidade, da ineficiência e também, vamos dizer logo, do vacilo do gestor. Então, é necessário realmente que as empresas observem que, se elas não investirem em liderança, elas estarão realmente deixando muito dinheiro na mesa. Porque hoje em dia, a economia instável como está, não sei se você acompanha, Kelly, os indicadores, com certeza acompanha os indicadores econômicos, já vi Acompanho, até webinários utilizando aqui os seus, conteúdos da Trends também. sim. E hoje em dia, além disso, a gente vê também as novas tecnologias, criptoativos, né, que são as criptomoedas e os DeFis, os projetos descentralizados aí nas redes, nas blockchains que existem. Então, é uma incerteza, o mundo é incerto. A gente tem uma previsibilidade, mas é incerto, a gente não sabe, não tem certeza do que vai acontecer com a economia daqui a um ano. Então, obviamente, as empresas precisam pensar cada vez mais em crescer cada vez mais. É uma necessidade vital para as empresas. Infelizmente, tem empresas que não se preocupam muito com isso e, por mais contraintuitivo que seja, algumas empresas se satisfazem com o padrão em que estão. Mas nessa economia instável como está, com esse panorama de instabilidade, a ideia é realmente crescer cada vez mais. E para crescer cada vez mais, vai precisar de líderes, porque imagina que você, Kerlia, tem uma empresa que se deseja expandir, vai colocar mais 3 filiais. Quem são as pessoas que vão liderar aquelas filiais? Você vai botar 3 gestores, vai tirar de onde esses gestores? Ah, vai contratar de fora. É uma opção também. Só que Quem às vai vezes, quando você treinar? e também ainda tem outro detalhe, Kelly, que às vezes quando você contrata de fora, você desmotiva as pessoas que estão vestindo a camisa ali para enxergarem um futuro na empresa. Então, quando você traz um gestor de fora, para a equipe é como se fosse assim, poxa vida, então aqui a gente não vai ter futuro, a gente está Não tem suando aqui. expectativa de crescimento. Exatamente, não tem expectativa de crescimento. Mais uma vez, ressaltar a importância das empresas desenvolverem essa cultura de aperfeiçoamento dos seus gestores e também dos seus colaboradores, para que eles, na medida que o tempo vai passando, que a empresa vai expandindo, possa surgir dentro da empresa potenciais líderes para serem colocados em outras unidades. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, tá ok. Deu tudo certo. Tudo certo. E, Rômulo, como que a gente está hoje no Setembro Amarelo, né? É importante a gente falar sobre a saúde mental no meio corporativo. Então, eu gostaria que você falasse para a gente quais são as práticas mais eficazes que as empresas podem adotar para apoiar a saúde mental de suas lideranças, especialmente em cargos que exigem alta pressão. Muito bem. Esse Setembro Amarelo é um mês realmente em que campanhas como essa, webinários como esse que abordam esse tema, como esse que a gente está agora, são realmente muito importantes, até para elevar a consciência das empresas nesse sentido. E eu tenho aqui alguns pontos que eu acho interessantes para serem práticas nas empresas para cuidar da saúde mental desses líderes. Porque o que é que ocorre? Muitas vezes o líder ou o gestor, se for um gestor, se for um líder com fragilidade de saúde mental em determinado momento, ele já gera um impacto na equipe. Mas se for um gestor que ainda não é líder, o impacto é muito maior. E muitas vezes esse gestor que não desenvolveu a liderança, quando ele tem algum problema de saúde mental, ele consegue muitas vezes contaminar também a equipe com relação à saúde mental. Eu lembro, Kerlia, do primeiro livro de psicanálise que eu li, que era um livro introdutório, mas a psicanálise é tão profunda que até os primeiros livros introdutórios, os livros mais fáceis, vamos dizer assim, de ler, eles já trazem um conteúdo muito profundo. E eu achei muito interessante na introdução desse livro que falava
sobre como a questão da saúde mental, no caso específico era a depressão, como algo que não é uma bactéria, não é um vírus, ela consegue se disseminar como se fosse uma pandemia. Então, eu fiz esse link, esse gancho, para dizer que realmente um gestor que não está bem emocionalmente, não está bem mentalmente ou emocionalmente, ou as duas coisas, que são coisas diferentes, mas se forem as duas ao mesmo tempo, mais sensível ainda, isso pode realmente contaminar a equipe e gerar ali dentro da equipe problemas também de saúde mental, como, por exemplo, o burnout, que hoje em dia está muito em alta a questão do burnout, muito em alta no sentido de estar muito evidente. Então, dois pontos aqui que eu acho muito interessantes fortalecer um espaço, como é que eu posso dizer, permitir um espaço, patrocinar um espaço de palestras e de esclarecimentos, seminários, para que esses líderes eles tenham esclarecimento sobre isso e eles tenham também um espaço onde eles possam não se esconder tanto. Porque, infelizmente, ainda tem a questão do preconceito e existem muitos líderes que têm realmente questões de saúde emocional e mental muito fragilizadas, que precisam realmente de uma atenção mais especializada. São líderes, muitas vezes, que não são apenas excelentes líderes, mas têm um grande potencial técnico também, como gestor. É um bom gestor e um excelente gestor e um excelente líder, mas está com a saúde mental fragilizada e muitas vezes, pela questão do preconceito, tem receio de falar para os companheiros, para os colegas que está com a saúde mental fragilizada. Eu já vi situações em que, numa determinada empresa, houve um início desse ciclo de palestras e gestores de lá que nunca ninguém suspeitou, realmente se emocionaram, falaram da sua vivência, falaram da sua situação, da sua necessidade realmente dessa atenção à saúde mental. Ninguém desconfiava disso. E naquele espaço, esses gestores puderam se manifestar. E eram gestores que não traziam nenhum prejuízo para as equipes, nenhum prejuízo para a empresa, muito pelo contrário, excelentes gestores, excelentes líderes, mas que tinham essa questão e eles abafavam. E ainda bem que eles tiveram esse espaço, porque se é o seguinte, Kelly, se você esconde isso durante algum tempo, a tendência é isso chegar a um momento que fica insustentável. Então, a empresa, em determinado momento, sem aviso prévio, ela vai perder um líder, porque o líder vai precisar se ausentar para tratar da saúde mental. E muitas vezes é um líder fundamental, como você falou, líderes que têm um trabalho que exige uma certa tensão, são líderes de cargos vitais para a empresa, e a saída de um líder daquele momentaneamente por causa de saúde mental, às vezes abala o time e faz com que a empresa realmente tenha muitos prejuízos. Então, eu vejo isso como uma necessidade vital, ter esse espaço de palestras e seminários sobre saúde mental, não só no Setembro Amarelo. Porque o que acontece? Muitas vezes as empresas investem em campanhas para o Setembro Amarelo, que bom que investem, mas o que acontece é que muitas vezes fica só no Setembro Amarelo, quando, na verdade, essa é uma prática que deve ser expandida, deve ser levada para os outros meses, porque eu entendo, Kerly, que a saúde mental ela sofreu um upgrade, ela sofreu uma atualização em que, inclusive, muitos profissionais da saúde, muitos psicoterapeutas ainda não não se aperceberam disso e ainda vão ter que se adaptar, porque comportamentos que no passado eram vistos como determinados sintomas, hoje são situações normais. Eu não vou aqui dizer quais são, porque eu não quero nem dar ibope da audiência para esse tipo de comportamento, mas são comportamentos que no passado eram vistos como sintomas de saúde mental fragilizada, mas hoje estão normais. Então, eu considero isso como um upgrade, teve uma atualização a questão da saúde mental. Então, isso é uma situação, é uma, é uma modalidade de prevenção, de contribuição das empresas, e a outra é um espaço de desenvolvimento interno desses gestores, que não seria, nesse caso, trazer alguém de fora, poderia ser até alguém de fora para dar um treinamento, mas um treinamento com o escopo, com o formato de uma mediação. O que seria?
ter um espaço para que esses líderes possam trocar boas práticas, mas também trocar, relatar as suas dificuldades, as dificuldades que têm com os seus times, porque ali poderia haver uma troca e também uma questão de o líder estar vendo que não é só ele que tem aqueles desafios, outros gestores também têm os desafios, porque dependendo do tamanho e da cultura da empresa, Kerlia, às vezes os gestores não têm tempo para nem se encontrar dentro da empresa. Então, muitas vezes, dependendo do nível de pressão da atividade que determinado líder desempenha, ele não tem tempo para se comunicar com outros líderes para trocar esse tipo de relato, de experiência. Então, considero esses 2 pontos excelentes práticas para auxiliar os líderes com relação à própria saúde mental. Perfeito. Porque, assim, a gente esperar e orientar apenas, exclusivamente, que os líderes busquem terapia, porque terapia é para todo mundo, não é só para gestor, não é só para líder. Terapia é fundamental, principalmente hoje em dia, cada dia que passa é mais essencial a terapia. Mas você confiar que um determinado líder vai fazer terapia, tem gestores que não admitem, eu já falei aqui no início, eu acompanhei alguns que não admitem que estão precisando de terapia. Já houve casos em que eu precisei realmente dizer para a pessoa, olha, você está precisando de um acompanhamento psicoterápico. São situações, não vou dizer aqui porque foge o escopo, é uma história interessante, mas nesse episódio não cabe. Então, você orienta, mas a pessoa diz, não, eu não sou louco, sabe? Já tem aquele preconceito, aquele rótulo, que a pessoa não entende que está passando naquele momento por uma situação em que precisa ressignificar aquilo, ela não aceita. Então, infelizmente, isso respinga na equipe. E especificamente, nesses gestores que eu acompanhei que tiveram essa situação, as equipes eram tensas, erravam muito, erravam muito. O refazimento, o retrabalho era muito grande, e o retrabalho dá prejuízo para a empresa. Então, isso vai resvalar no resultado financeiro da empresa. Então, isso que o empresário tem que ter cada vez mais em mente, de que gestor que não tem liderança, ele vai gerar prejuízo para a sua empresa. Muito bem. E, de acordo com essa tua vivência nesse mercado de inteligência emocional, quais são as principais diferenças que você percebe na abordagem da saúde mental entre lideranças masculinas e femininas? E como que essas diferenças podem ser utilizadas para promover um ambiente corporativo mais equilibrado? Tá. Kerlia, isso aqui gera um pouco de polêmica, mas polêmica engaja, né? Polêmica engaja, gera engajamento. Kerlia, eu considero, pela minha prática, estudos e prática também, que as mulheres, elas realmente elas têm uma atenção, pelo menos no meu entendimento, no que eu interpreto do que eu vivencio e vivenciei, que as mulheres têm uma atenção maior à questão da saúde mental, no que se refere à saúde mental delas mesmas. Elas têm realmente essa atenção maior, esse cuidado maior com relação à saúde mental. Elas sabem da importância. Eu não digo nem necessariamente que elas estão cuidando da saúde mental, mas elas têm consciência da importância disso mais do que os homens têm da importância disso. Já com relação ao cuidado, se a gente não sabe se as mulheres estão realmente, que infelizmente muitas não estão cuidando, não estão tendo esse autocuidado, ainda que considerem isso importante, mas os homens nem têm, a maioria dos homens nem tem esse autocuidado e nem considera que isso é importante, certo? Não considera que isso é importante. Então, nesse aspecto individual, de líderes individualmente falando, com relação a eles mesmos, eu considero que as mulheres estão realmente em um patamar, em um nível mais favorável, porque pelo menos elas consideram que isso é realmente importante. Eu tenho a honra de mentorar algumas mulheres e, olha, realmente é uma coisa muito satisfatória de se ver, muito agradável de se ver. Fico muito feliz realmente com o quanto elas dedicam ao desenvolvimento, não só com relação à inteligência emocional, mas com relação à liderança. Eu acho isso fantástico. Não é à toa que cada mentoria
para as mulheres que eu dou, eu fico cada vez mais satisfeito com os resultados que elas têm. Porque isso, obviamente, reflete o que eu estou fazendo também, né? Me dá uma motivação maior. Mas agora, aqui vem a polêmica. Aqui vem a polêmica. Está preparada para a polêmica, Kelly? Peraí, deixa eu botar a minha armadura. Respire. Respira. Vamos lá. Com relação a essa preocupação da saúde mental, a administração da saúde mental dos líderes para com as equipes ou para com os times, eu percebo que os homens já têm uma administração melhor com relação a isso. Eles têm um limiar de paciência maior. Eles conseguem administrar melhor a questão do adoecimento mental nas equipes. Ainda que tenham alguns que não saibam, mas na média eu percebo que os homens conseguem administrar isso de forma mais satisfatória. Enquanto as mulheres, eu vejo que uma das dificuldades que eu considero é quando a líder tem muitas colaboradoras no seu time, porque existem determinados períodos em que o limiar de tolerância dessas mulheres, de todas do time, inclusive a da líder, estão bem baixo. O limiar de paciência de todas, de tolerância, estão bem baixo. Então, nesse momento, há um forte potencial de estresse, de conflito, de desengajamento. E como as colaboradoras, quando tem muitas mulheres no time, como as colaboradoras são em quantidade maior do que a líder, que é só uma, então é o efeito básico do comportamento de grupo. Isso aí já tem estudos milhares que o comportamento de grupo, aquele grupo se une contra um inimigo comum, porque naquele momento o limiar de todas está bem baixo, então ali é um forte potencial de gerar desengajamento e às vezes gera um desengajamento não só naquele período. A repercussão disso vai mais lá para frente. Então, as mulheres têm realmente esse grande desafio, um dos desafios é esse, e é por isso, inclusive, que eu fico muito satisfeito com a preocupação delas, com a dedicação delas em estarem desenvolvendo a sua inteligência emocional e a sua liderança, porque elas têm consciência disso. Se não tinham, você que está ouvindo agora que for mulher, se você ainda não tinha, a partir de agora, seja bem-vinda. Se não tinha, agora vai ter, né? Exatamente. Rômulo, um estudo da International Stress Management Association revelou que, atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar em número de casos diagnosticados de burnout. O país está atrás apenas do Japão, onde 70% da população é afetada pela doença. E então, eu gostaria que você falasse para a gente que medidas práticas os líderes podem tomar para prevenir o burnout na equipe, né? E outras doenças mentais no local de trabalho. Ok. Seguinte, existe um conceito muito interessante, fruto de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que é o estresse positivo. O que é o estresse positivo? O estresse positivo, coletaram dados de uma determinada quantidade de pessoas, e lá é interessante esses estudos que acontecem na neurociência, por exemplo, em que pega um determinado grupo e acompanha ali a vida da pessoa por 20, 30 anos, faz um grupo de corte, separa grupos de determinadas categorias, classes sociais, raça, onde moram, enfim, e vão acompanhando a vida daquelas pessoas. Então, entre esses estudos, surgiu esse que avaliou que as pessoas que tinham uma carga de trabalho considerada, que poderia ser considerada exaustiva, uma carga de, sei lá, 10, 12 horas de trabalho, que consideravam que aquilo era satisfatório, que elas. Eu não tô aqui a fazer um adendo, não estou estimulando ninguém a trabalhar 12, 14 horas, 15, 16 por dia. Estou falando em estudos científicos. Que essas pessoas que tinham motivos que consideravam satisfatório, que consideravam que tinham um propósito para trabalhar 12, enfim, 10, 12, 14 horas por dia. Não lembro especificamente a quantidade, mas era mais do que o tradicional, bem mais do que o tradicional. Essas pessoas, elas, depois de vários exames cardiológicos, pressão e tal, viram que o organismo delas estava saudável. Enquanto outras pessoas que tinham
uma carga de trabalho bem mais enxuta, 6 horas de trabalho, 7 horas, enfim, tem países aí que não trabalham por quantidade de horas, mas não são 8 horas fixas, mas você trabalha determinadas horas por dia, por exemplo. Então, avaliaram que essas pessoas que tinham uma carga horária curta, mas que consideravam aquele trabalho desgastante, elas tinham mais incidência de problemas cardíacos e de elevação dos níveis de cortisol, enfim, do que as pessoas que trabalhavam muito, mas que tinham propósito, motivação para fazer aquilo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o líder pode ter a habilidade de inspirar o time, motivar o time para que dentro daquela carga horária que os seus colaboradores têm, eles não vejam aquilo como uma atividade que seja condenatória. Porque o que acontece muitas vezes é que o gestor que não tem liderança e um gestor problemático, ele pode fazer do ambiente de trabalho daquela equipe um ambiente em que a pessoa vai porque precisa ir exclusivamente por causa do salário. Ela vai, chega lá e diz assim: poxa vida, de novo eu vou entrar aqui. E faz aquela oração antes de entrar na sala e diz: meu Deus, me ajude para que hoje seja menos ruim do que foi ontem. Imagina isso, parece coisa de filme, mas é real. Eu conheço várias pessoas que fizeram e fazem isso. Acordam e dizem: poxa vida, eu não sei se você sabe, Kerler, eu dou mentoria em inteligência emocional e liderança. Então, eu Sim, tenho esses relatos assim individualmente para mim, só eu e a pessoa, e são vários nesse sentido, que a pessoa acorda e vai, poxa vida, eu vou para aquele lugar novamente. Então, essa pessoa, ela é um candidato potencial para desenvolver o burnout, porque o burnout é uma carga excessiva de trabalho. Quando diz essa carga excessiva de trabalho, quem não tem estudo científico nessa área vai acreditar, vai pensar que a carga excessiva de trabalho são mais de 8 horas por dia de trabalho, mas não está relacionado necessariamente às horas de trabalho, mas o que está acontecendo naquelas horas de trabalho. Não sei se ficou claro, se não tiver ficado tão claro, eu posso explicar melhor essa questão da relação da carga com a quantidade de horas e, enfim, mas então o que é que o líder pode fazer? Pode inspirar, persuadir, motivar esses colaboradores para que eles não tenham essa carga, não é a carga horária, para que eles vão trabalhar tendo vontade de contribuir com a empresa, tendo vontade de ver a empresa crescer. E o que é que vai acontecer com a empresa com isso? Vai lucrar muito mais. Então, esse é mais um dos motivos em que a empresa precisa direcionar os seus esforços para esse tipo de cultura, porque o burnout traz prejuízo financeiro para as empresas. E o pior, Kelly, é que o burnout, antes dele se instalar, existe uma outra coisa chamada presenteísmo ou presentismo. Alguns chamam presentismo, outros presenteísmo. Você já ouviu falar no que é, Kessia? Isso. Presenteísmo é o profissional estar no ambiente de trabalho, está sentado lá na cadeira dele, mas ele não está produzindo. Aí você pode até me perguntar, mas Rômulo, se ele ou ela não está produzindo, dá para a empresa saber se está ou não produzindo. Pois é, infelizmente e inacreditavelmente, tem empresas que não têm indicadores de produtividade. Não tem inteligência de dados para avaliar se realmente a equipe está produzindo. Então, em muitos lugares, o colaborador está lá, mas não está produzindo. Mas ele não está produzindo porque ele está em uma zona de desmotivação em que ele precisa estar motivado. Você pode até estar pensando, não, mas é só desligar. Mas acontece o seguinte, que muitas vezes o gestor não percebe que ele não está produzindo. Ou então ele produz medianamente o satisfatório para que o time, a equipe, continue avançando. Esse presenteísmo, ele é invisível. Ele é invisível. Não dá para notar tão facilmente.
E aí tem mais um outro prejuízo, que a qualquer momento aquele presenteísmo gera um adoecimento em que vai afastar o colaborador do time. O que acontece? Às vezes é um colaborador que é necessário, que ele está passando por aquele momento de presenteísmo, e aqui a gente ressalta novamente a importância do líder, ele está passando por aquele momento de presenteísmo, muitas vezes porque o gestor está ineficiente ali, o gestor é o problema da situação, o colaborador está no presenteísmo, ele é um bom colaborador, que naquele momento ele está daquele jeito, ele se afasta, mas a equipe precisa dele. O que é que acontece? Ele afasta, volta, por atestado médico, né? E bem fundamentado, não estou querendo aqui dizer que ele está fraudando isso, mas isso causa ansiedade na equipe, porque a equipe não sabe se vem amanhã, ou se vem depois, se vem na próxima semana, quantas semanas são, o que é que acontece quando ocorre isso? Há uma redistribuição de atividades, faz sentido? Se ele fazia uma atividade e ele não está lá, alguém vai ter que fazer a atividade dele. Rola uma distribuição de atividade. Então, se a empresa não tiver gestão de processo, pior ainda mais. Isso causa ansiedade na equipe e essa ansiedade pode levar a um adoecimento como o burnout. Você está vendo como são várias coisas interligadas que precisa de uma elevação de nível de consciência. Vai ter gente que vai estar assistindo isso aqui que vai ter que assistir de novo, porque são muitas informações que não tinha consciência disso. Então não tem problema, você volta do início, eu sei que são muitas informações e elas estão interligadas, e algumas você precisa desligar o seu filtro para que você consiga processar isso. Então volta de novo depois e assiste mais vezes, mas exige realmente esse nível de consciência. Tem pessoas que vão voltar o vídeo, vão assistir de novo e ainda não vão processar, porque tem determinadas crenças que tem que passar primeiro por um processo, muitas vezes, para chegar nesse nível de consciência, principalmente alguns empresários que acham que é só demitir o colaborador, quando, na verdade, muitas vezes o problema é o gestor. Aí ele demite o colaborador, chama um outro colaborador, daqui a pouco o colaborador sai de novo. Chama mais dois, demite mais dois, e assim vai. O que é que acontece? Não fortalece a cultura da equipe. E rola uma instabilidade, ansiedade na equipe, porque está entrando e saindo muita gente. A equipe pensa assim, poxa vida, olha que coisa básica que muitos empresários não pensam. Poxa vida, aqui entra e sai muita gente. Então, eu não tenho futuro aqui também, porque eu posso ser o próximo. Já que eu não tenho futuro, por que que eu vou Me dar todas dedicar. as energias que eu tenho, investir as minhas energias, fazer muito mais do que eu posso, se a qualquer momento eu saio? Faz sentido isso para ti? Não faz sentido para muitos empresários, porque ainda não tem essa visão sistêmica dentro da empresa. Pensa só no lucro, mas, na verdade, isso tem uma relação direta com o lucro. Se ele começar a pensar nesses detalhes, com relação à liderança, indicadores de processo, inteligência de dados, ele vai gerar um lucro absurdo, exponencial na empresa. Só fazendo uma Então, tá pontuação que satisfatório o burnout? Tá. Só fazer uma pontuação que no começo da pergunta você falou que as pessoas eram motivadas pelo salário. Só que eu acho que não é nem o salário. Na verdade, o que motiva realmente o trabalhador são os boletos. Pois é. Porque o boleto ele chega, você tem que pagar. Se você não tiver aquela responsabilidade, você não se sente preso, entende? Você não cria uma pseudo-prisão. A gente pode dizer que é uma pseudo-prisão que a pessoa vive, quando ela tem ali aquela responsabilidade. E aí eu acho o salário ok, o salário ele prende, né? Em alguns casos o salário prende, mas eu acho que na maioria dos casos é mais a questão dessa responsabilidade, de você pagar as contas, dos boletos, de você ter alguma coisa. Kelly, você tocou num ponto bem interessante e que tem uma ligação direta com a saúde mental. Não é indireta, é direta. E não sei se... eu acredito que seja interessante também as empresas terem esse momento para com... Porque muitas empresas fazem ciclos de palestra para os times, para os colaboradores e para os times em geral. Isso gera um efeito muito positivo na cultura da empresa, na redução do índice de absenteísmo, que é as saídas por licença médica. Isso reduz muito, o que eu vou te dizer agora, que é o seguinte, educação financeira. Porque quando a pessoa vai para a empresa
com medo de não conseguir pagar os boletos, isso está muito associado à pessoa ter... Porque quando você... Veja bem, vamos pensar aqui. Eu vou para a empresa, eu não tenho medo eu vou para a empresa trabalhar, mas eu não estou com medo de não pagar meus boletos. Por quê? Porque eu pago os meus boletos. Eu pago os meus boletos, pago bem pagos e ainda me sobra um dinheiro para eu investir. É diferente de você dizer, eu preciso ir para a empresa porque eu preciso pagar os meus boletos, porque já está na risca, eu já pedi dinheiro emprestado, ou então tirei da reserva. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não têm reserva. Já pedi dinheiro emprestado e eu não posso perder essa oportunidade de pagar os boletos. Isso gera um nível de ansiedade que leva ao adoecimento mental também. Inclusive, olha que informação interessante. Algumas instituições, alguns anos atrás, foram avaliar por que instituições públicas foram avaliar por que o índice de absenteísmo estava tão alto e elevando cada vez mais. Então, depois de muitas pesquisas, descobriram que o fator era a falta de educação financeira. Os funcionários, os colaboradores estavam endividados, e isso estava gerando uma tensão, um nível de ansiedade muito alto, que estava levando ao adoecimento. Então, muitas empresas fizeram campanhas, ciclos de palestra para divulgar as teorias, os direcionamentos de gestão financeira no intuito de reduzir o índice de absenteísmo. Olha que coisa interessante. Então, veio de você aqui o gancho para uma ideia aí nesse ciclo de palestras que você, empresário, vai fazer aí nas suas empresas, coloca gestão financeira, que isso vai reduzir, tende a reduzir muito o índice de adoecimento, o índice de absenteísmo dos seus colaboradores. Porque, veja bem, eu falei aqui que muitas vezes o colaborador adoece de burnout, ou de qualquer outro adoecimento mental por causa do gestor. É verdade. Tem gestor que realmente atrapalha mais do que contribui. Aliás, não contribui, atrapalha. Isso é verdade. Estou sendo bem sincero. Mas, às vezes, você tem, inclusive, um excelente líder no time, mas que isso não vai evitar que determinados colaboradores adoeçam mentalmente, porque estão fora do seu controle. Algumas variáveis estão fora do seu controle. Você não sabe como é a vida da pessoa na casa dela, a questão da gestão financeira, você não tem controle sobre isso, e a pessoa vai adoecer. Então, adoecimento dos colaboradores não está ligado, obviamente, ao gestor e ao líder, claro, mas em muitas situações está ligada diretamente ao nível de má gestão, de falta de liderança do gestor. Muito bem. E aí você mencionou para a gente também sobre essa questão de você ser especialista em inteligência emocional e liderança feminina, né? Então, eu Sim. gostaria que você falasse para a gente quais são as principais barreiras que ainda precisam ser superadas pelas mulheres no mundo corporativo. Kerlia, eu tenho uma informação que não é muito agradável, que é a seguinte: as barreiras elas estão aumentando. Elas estão aumentando pelo seguinte, porque além das que além das que vocês já tinham antes, que era, quando eu digo vocês, eu digo a gente, eu corrigi equivocadamente, não é vocês, é a gente, porque está todo mundo interligado e a gente tem que ter essa visão sistêmica realmente. Então, o que é que acontece? As barreiras que já tinham antes, como, por exemplo, selecionar mulheres que, em alguns lugares, selecionam mulheres que não estão ali, que estão em potencial de gravidez, que estão numa idade que possam engravidar. Infelizmente, ainda tem isso aqui. A gente viu, inclusive, alguns anos atrás, abertamente pessoas dizendo que não vou contratar porque a mulher vai. A gente tem poucas vagas para mulher porque mulher vai engravidar e vai ter que se afastar do emprego. Então, além dessas barreiras estruturais que ainda existem, apareceram aí outras estruturais bem severas de determinados posicionamentos de homens, que aqui eu também não vou nem dizer o nome para não dar audiência a esse tipo. Por isso que eu disse que a saúde mental teve uma atualização, um upgrade, em que determinados grupos consideram que as mulheres têm muitos benefícios, que elas estão em um nível que é desigual, é desproporcional, que hoje em dia colocam os homens
esses grupos consideram que os homens hoje é que são os discriminados na história, que as mulheres têm muitos benefícios. Pela sua fisionomia aqui, eu imagino que você está dizendo, benefícios, né? Pois é. Então, existem essas novas barreiras que surgem, que têm, por incrível que pareça, muitos adeptos, e relembrando e ressaltando do upgrade que eu falei do adoecimento mental, esse comportamento dessas pessoas, por causa da quantidade de adeptos, é tido hoje como um posicionamento normal. Vou só colocar aqui, melhorar isso daqui. Só um instantinho, tá? Então, além desses posicionamentos, ainda tem o seguinte: as mulheres, em razão dessa estrutura, elas se cobram muito, se cobram demasiadamente, e muitas vezes elas entram num jogo estrutural, para que elas se desestabilizem emocionalmente. Muitas vezes também elas não conseguem evitar de receber todas as demandas, aceitar todas as demandas. Às vezes são demandas inatingíveis, porque assim, como é que funciona? É interessante isso aqui do comportamento humano, Kerlia. Se eu chego para Kerlia e digo, Kerlia, você pode fazer isso? Kerlia, posso. Beleza. Daqui a 5 minutos, Kerlia, você pode fazer isso? E imagina que não é a Kerlia, é o Kerlio. É um homem que está aqui. Eu chego para o Kerlio, isso independe de sexo. Eu chego para o Kerlio e digo, Kerlio, você pode fazer isso? O Kerlio diz, posso. Beleza. Daqui a 5 minutos, Kerlio, isso aqui também você pode? Posso. Daqui a mais 5 minutos, posso. O Kerlio recebe tudo e faz tudo. Então, qual é a imagem que passa para mim do Kerlio? Que eu posso colocar todas as atividades para o Kélio fazer. Faz sentido isso? Isso é bem básico, né? Isso é bem básico, Sim, sim. embora, né? Então, o Kélio vai ser reconhecido como aquele que recebe tudo e faz tudo. O que é que acontece? Na prática, os Kérlios não recebem isso, não recebem 100%. Não aceitam 100%, na maioria, né? Só que as Kérlias, na maioria, elas recebem o 100%. Elas recebem os 100% dessas demandas. Todas as demandas que vão para as Kerlias, elas vão recebendo. Por quê? Porque elas temem ser rejeitadas porque elas não vão aceitar aquelas demandas. Elas não têm gestão emocional, elas não têm inteligência emocional. Quando a gente fala inteligência emocional, a gente fala muito mais do que gestão emocional. É um misto de muitas coisas. Hoje em dia, eu gosto até de chamar de inteligência existencial. Mas, enfim, vamos para o tradicional. As Kerlis não têm inteligência emocional, na maioria, para dizer, não, nesse momento eu posso até fazer isso, mas só se for amanhã ou daqui a algumas horas, porque nesse momento eu estou na atividade. Não conseguem dizer, porque na hora elas temem, por causa do peso estrutural, temem ser consideradas relapsas, temem ser taxadas porque não receberam aquela demanda. Então, precisa haver isso. E essa barreira são elas mesmas que impõem, elas mesmas que impõem a si, a si. Faz sentido para você? É um novo tipo de barreira, um novo não, já é antigo, mas ainda permanece. Cada vez mais. Em que elas entram nesse jogo, recebem tudo, temem falhar, e para elas não receber uma situação, não receber uma demanda e não fazer aquela demanda da melhor forma possível, para elas é falhar. E essas Kerlias não aceitam falhar. E muito justamente por causa de toda essa estrutura, de todo esse ecossistema que faz com que elas sejam colocadas ali como infalíveis. Só, Kerlia, que o dia tem 24 horas. E as Kerlias muitas vezes esquecem que tem 24 horas. E não dá para receber tudo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, entendi perfeitamente. Rômulo, vamos para a próxima, né? É, quais práticas você recomenda para líderes que desejam continuar se aprimorando, né? E se adaptar às mudanças do mercado, que é o que a gente vinha conversando, né, ao longo desses cenários, sobre as mudanças que o mercado vem proporcionando, né? Então, como que a gente faz para acompanhar tudo isso que está acontecendo? Maravilha. Olha só, eu acredito que os líderes precisam, como eu até já falei em outro tópico aí, né, desenvolver essa habilidade de gostar de aprender. Outra é participar de treinamentos,
e continuar lendo e estudando. Por quê? Como você disse, são muitas novidades. A cada ano surge uma surpresa aí nos comportamentos, nas tendências, nas tecnologias, e não tem como esse líder absorver isso se ele não participar de determinados ambientes, ou treinamentos, ou palestras, ou leituras, em que ele vá se atualizar com relação àquilo. E ele precisa se atualizar. Então, mas para ele se atualizar e para ele participar desses ambientes, ele precisa formar o hábito de gostar de aprender. Então, é aprendizado, é desenvolver o desejo, o interesse e a satisfação pelo aprendizado, pela leitura. Não tem como. Líder precisa estar estudando, precisa estar se desenvolvendo, se aperfeiçoando, precisa estar participando de treinamento, precisa estar lendo coisas além da área dele. Por exemplo, um gestor, um líder que é advogado de um escritório, um gestor de um escritório, ele precisa ler coisas que não têm relação com direito, ele precisa ler coisas sobre as pessoas. Um líder que é da área de tecnologia, ele precisa ler, estudar sobre comportamento, participar de treinamentos de comportamento, de liderança, de inteligência emocional. Não tem como. Agora, tem gestores que, não quero, já estudei muito, não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi de vários gestores, não, já estudei Demais, muito, a já gente está bom escuta o para tempo mim. Olha, todo. para mim, sinceramente, uma empresa que tem um gestor desse, olha, está trazendo prejuízo para a equipe. Tá trazendo prejuízo para a equipe. Se não quer mais aprender, o líder que não quer mais aprender não é líder. E o gestor que não quer aprender, vai trazer, se não traz agora, vai trazer em determinado momento prejuízo para a equipe. Então, talvez seja interessante dar a oportunidade dele de ele escolher um outro ambiente em que ele não vai gerar prejuízo, porque líder precisa estar estudando, se aperfeiçoando, participando de treinamento. Não vejo outro direcionamento, Kelly, diferente desse, que tenha realmente efetividade com relação aos resultados financeiros da empresa. O líder precisa desenvolver. Se você, empresário, tem na sua empresa líder não, porque líder quer se desenvolver, mas gestor que não quer se desenvolver, olha, troca aí, bota um líder para dar mais dinheiro aí na sua empresa. Muito bem. Para a gente finalizar aqui, vamos para a última pergunta, tá? Como que você vê o futuro da liderança no cenário empresarial global? Interessantíssima essa pergunta. Kerlia, eu vejo da seguinte forma. Empresas, a gente sabe que muitas empresas fecham, acho que é 80% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Olha que número absurdo. É um número muito elevado. Então, a gente vai ver aí, vai continuar vendo muitas empresas abrindo e fechando, muitas empresas que investem em tecnologia e em desenvolvimento humano expandindo cada vez mais. As que vão quebrar, infelizmente, são as que não investiram no desenvolvimento de tecnologias e de liderança. Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em gestão de processos, inteligência de dados e nas lideranças, principal para mim realmente, não só para mim, mas para vários outros estudos e direcionamentos de peso, é a liderança. Então, as empresas que não vão investir nisso, elas têm um risco muito alto de ter prejuízo, de até quebrar. Dependendo do porte da empresa, ela não vai quebrar, mas deixa de crescer o quanto ela poderia crescer. E eu vejo isso, essa dicotomia, essa separação entre empresas que vão continuar crescendo, porque vão investir em tecnologia, em liderança, e empresas que vão ficar cada vez mais engolidas pelo mercado por ineficiência delas mesmas, não por culpa do mercado, mas por ineficiência delas mesmas. Imagina, por exemplo, Kerlia, que você tem uma empresa em que você tem capacidade para atender a 1.000 pedidos por dia. E uma outra empresa tem a capacidade de atender também 1.000 pedidos por dia. E em determinado momento você viu que esses 1.000 estavam, os pedidos estavam aumentando, chegava a 1.300 pedidos e você não atendia esses 1.300 pedidos. E você, porque eles não retornavam, eles não fechavam a negociação. E você ficava satisfeita, Kerlia, porque eles não pediam, não aceitavam
as propostas que você mandava. Está acompanhando? Beleza, eu estou olhando para vocês aqui, estou olhando para a Kelly aqui embaixo, aqui no laptop. Então, você, Kelly, fica satisfeita. Ainda bem que esses 1.300 não aceitaram, porque eu só tenho capacidade para 1.000. Só que uma empresa concorrente que só tem capacidade para 800, chegou alguém lá, chegou um líder ou uma líder, e que tem tecnologia, tem estudo, tem, enfim, tem os recursos necessários, e disse para o dono da empresa: nós vamos receber aquele público que aquela outra só atendeu 1.000. Esses 300 a gente pega, né? Vamos supor que haja uma possibilidade assim de fazer recambiar isso daí. Então, o empresário diz: não, mas nós não temos. Sim, mas se pedissem, se aceitassem aqui 1.200, 1.300 pedidos, a gente ia dizer para os clientes: não, a gente não pode atender. Faz sentido dizer para o cliente: não, não posso atender, porque esse cliente vai dizer para os outros clientes que aquela empresa não tem capacidade de atender uma demanda tal. Então, os clientes não vão perder tempo. Hoje em dia, o tempo está cada vez mais valioso para todos nós. Não vão investir tempo em ligar para aquela empresa para pedir um orçamento. E Só aí, em vez de que, você perder um, você perde 10. exatamente. Aí, o que é que essa líder ou esse líder dessa empresa, da segunda empresa, fez? Vamos investir em tecnologia. Vamos otimizar, vamos treinar o nosso pessoal aqui, vamos desenvolver a liderança de outros colaboradores que têm potencial para ser líder, vamos desenvolver aqui a liderança deles, vamos segmentar, criar mais divisões com novos líderes e vamos investir em inteligência de dados e também em otimização com inteligência artificial. Imagina, Kerly, o resultado. Imagina o resultado. Então vai ser isso, vai ter cada vez mais empresa, infelizmente o que eu vejo é isso, cada vez mais empresa que não investir nessa questão do desenvolvimento de lideranças, cada vez mais tendendo a quebrar, fechar e, infelizmente, gerar mais desemprego. Entendi. E agora, para a gente encerrar aqui os cenários, nós vamos às considerações finais do nosso convidado. Rômulo, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigado, querida. Olha, satisfação enorme em estar falando aqui sobre esse contexto que realmente é tão importante para os resultados econômicos das empresas. É realmente um tema que toca diretamente no lucro que as empresas podem ter ou podem estar deixando na mesa, mas também essa ligação com o Setembro Amarelo, a relação da saúde mental e essa oportunidade de esclarecer, de buscar elevar a consciência dos empresários de que, se eles investirem em desenvolvimento de lideranças, eles vão conseguir tanto contribuir para que haja uma redução dessa questão do adoecimento mental nas suas equipes, como, por consequência óbvia, dependendo do nível de liderança, obviamente, vai gerar muito mais resultado financeiro para essas empresas. Então, está tudo interligado e meus parabéns por essa oportunidade e meus parabéns por essa oportunidade de nós estarmos falando e meu obrigado também por essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão importante. Meus parabéns a Trends, mais uma vez, por estar trazendo realmente conteúdo de super valor para as empresas, para os resultados econômicos das empresas e, especificamente, nesse tópico de hoje, trazendo também uma contribuição muito importante para a saúde mental das pessoas nesse Setembro Amarelo. Parabéns também a você, Kerlia, pela sua mediação, excelente mediação. Parabéns também pelas Obrigada. perguntas muito bem elaboradas. Meus parabéns. Obrigada, Rômulo. E com isso, a gente chega ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação do Rômulo Frota, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, mas próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau.
Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.